A Prova de Bala. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala. Eu sou Carla Albuquerque e trago hoje novamente o nosso querido amigo Christian Costa, doutor em psicologia forense e digo mais, um dos melhores criminal profilers que a gente tem aqui no nosso país. Seja bem-vindo, Christian. Muito obrigado pelas palavras e é um prazer estar aqui de volta no A Prova de Bala, Carla. E a gente vai trazer hoje para vocês um assunto muito importante, que é o banco de perfil criminal. E vamos analisar aqui, os criminosos sexuais. A gente vai tratar aqui de serial killers, a gente vai tratar de serial estupradores também e vai tratar dessa questão que é tão importante no nosso país, até porque o Dr. Christian, que está aqui do meu lado, vem fazendo um trabalho bastante interessante junto com ex-membros do FBI nos Estados Unidos. Então, Christian, eu queria, para a gente começar, eu acho que a gente tem que ir lá para trás. Quando a gente fala de serial killers, e na grande maioria das vezes eles não são só assassinos em série, eles carregam também outras caixinhas de crime como estupro, assalto, entre outras variedades criminais. A gente tem um que é vamos dizer, que é o número 1, Ele inaugurou o manicômio judiciário no Rio de Janeiro, que é o Febrônio, índio do Brasil. Por que ele foi um divisor de águas nessa área de perfil criminal? Carla, uma alegria estar aqui com você novamente, mas o tema é espinhoso. O tema traz reflexões porque falamos de violência. Toda vez que a gente fala de comportamento criminal, de serial killer, de criminosos em série, que são seriais em sua ampla maioria, a gente fala do sofrimento humano. Por trás de cada crime desse há uma pessoa, há um sofrimento, há uma família, há uma sociedade que tenta entender o que leva uma pessoa a destruir e mais, a torturar a outra até o último limite. Então você fala do Febrônio, então ele era um criminoso em série. E essa palavra em série é uma terminologia que foi construída, adaptada no FBI nos anos 70, nos anos 80, pelo Hessler, pelo John Douglas, pela Ann Burgess. Inclusive a doutora Ann Burgess é nossa parceira de pesquisas no CECRIM, para entendermos melhor a cabeça desses indivíduos que cometem crimes. E ali se inaugurou a terminologia serial killer, inclusive, que nós utilizamos hoje. Então, você traz esse referencial do perfilamento criminal com essa primeira personagem, mas uma personagem real, que é o Febrônio, que traz também a questão da imputabilidade e da inimputabilidade. O que é o indivíduo que comete crimes e tem plena consciência e autodeterminação e aquele que age de maneira descontrolada, impulsiva, passiva de doença mental, que é o inimputável. Esse sim recebe uma medida de segurança e vai para um hospital de custódia e tratamento penitenciário, que são os antigos manicômios judiciários. E isso inaugura também uma problemática. Eu digo uma problemática no campo técnico-científico, porque houve o entendimento de que criminosos em série, em sua ampla maioria, seriam doentes mentais. Hoje sabemos, por dados internacionais, de pesquisas internacionais, que 90% dos serial killers são indivíduos com psicopatia, com transtorno da personalidade. E esse transtorno de personalidade não é uma doença, é uma maneira de ser e funcionar. É uma estrutura própria de funcionamento no mundo, com padrões muito específicos comportamentais. E esses, quando cometem crimes, lembrando que nem todo psicopata comete crime, mas quando comete crimes e crimes de homicídio, desenvolvem características que muitas vezes o elevam a uma outra categoria, que é do crime em série, do serial killer. É muito perverso, Christian? Eles são, mas a perversidade, ela tem uma natureza própria, porque temos que pensar no conceito de causar dor. Essa dor foi causada com que propósito, com qual motivação, qual o processo decisório desse indivíduo
para usar uma corda, para usar uma arma de fogo, para usar uma faca, para afogar o outro, para colocar fogo no outro. Então, qual é o processo decisório? Por que ele agiu dessa maneira? Se nós olharmos na história, temos crimes muito parecidos, com modus operandi muito parecidos, com assinaturas muito parecidas. Então, é um questionamento do humano. O humano deve ser olhado na sua essência, na sua complexidade, não apenas no aspecto psicopatológico. Caso haja um aspecto psicopatológico, temos que observar e entender que foi a doença mental que ocasionou isso. Mas sabemos hoje, do ponto de vista da psicologia criminal, da psiquiatria forense, da criminologia moderna, que a ampla maioria desses casos, a esmagadora maioria desses casos, são indivíduos normais. E aí você pergunta, mas o indivíduo normal comete um crime dessa natureza, como um crime em série, homicídio em série, ou estupro em série? Sim, porque o ato de matar, o ato de estuprar, por mais que nos cause indignação, é um repertório humano. O repertório humano, essa palavra repertório comportamental humano, eu digo, insisto que é um termo mais adequado, porque quando você olha para a história, esses comportamentos se repetem e não eram patológicos. Obviamente que com o advento da tecnologia, da sociedade e das regras sociais, nós temos regras universais morais. Nós sabemos o que é certo e errado, o que devemos fazer, o que não deve. Mas nem todos os indivíduos se adaptam a essas regras universais, essas regras morais sociais, ou mesmo de um núcleo familiar. Eles elaboram as próprias regras. E esses indivíduos, ao longo das décadas, sendo estudados, muitos deles foram identificados como psicopatas, outros como transtorno da personalidade antissocial, mas mesmo entre eles, não são a maioria. Se você observar a psicopatia, epidemiologicamente, ela corresponde a apenas 1% da população geral. E nós temos no Brasil, por exemplo, quase 1 milhão de presos, são mais de 900 mil presos. Todos são psicopatas ali, todos que cometem crimes dessa natureza perversa, sádica, cruel, disfuncional, se equipara à psicopatia? Não. E essa é a grande questão que você falava no início do banco comportamental. Nós não temos um banco criminológico comportamental. Então, nós não sabemos efetivamente no Brasil, Carla, quem é um psicopata, quem é um criminoso em série, que obrigatoriamente não tem que ser um psicopata, ele pode ser um inimputável, ele pode ter um quadro delirante, não ser um esquizofrênico também, ou também pode ser. Então, nós temos desses criminosos em série um grupo muito grande de psicopatas, um grupo de indivíduos inimputáveis, e tem outros aqui dentro também. Então, ao longo da minha vida trabalhando na área forense, e esse ano faz 22 anos que eu atuo na área forense, eu desenvolvi um sistema didático chamado AMACRE, que é a avaliação do grau de maturidade criminal. E essa maturidade criminal é exatamente para entender a importância de formatar dados comportamentais. Às vezes a palavra banco de dados, as pessoas ouvem, tá, mas o que é um mapeamento, um banco de dados? Parece uma coisa estatística, puramente acadêmica, números e equações se somando, se dividindo, chegando a resultados específicos. Mas um banco dessa natureza, que o Brasil não tem, o que temos é o banco genético. Temos o Anuário de Segurança Pública do Brasil, que traz dados muito importantes. É um estudo muito sério que o Brasil tem, esses anuários, mas não trazem dados do processo decisório que leva esse indivíduo a cometer um crime. Então, é importante, né? Por isso que eu pedi para o Christian fazer essa explanação aqui grande, porque é uma incógnita. Por que não temos isso, né? Porque quando a gente começa a avaliar o nosso país, quando a gente fala de Brasil, é um país de dimensão continental. Ele é muito grande, ele é muito diverso, né? O que acontece no sul nem sempre é a mesma coisa que está acontecendo no norte, ou no nordeste, ou no centro-oeste, ou no sudeste. E o que nos choca ainda, Christian, porque quando a gente para e olha para os Estados Unidos, né, eles estão anos-luz, inclusive a própria Europa, né, nessa questão do banco de perfil criminal.
Quando esse banco de perfil criminal no FBI foi criado na década de 70, se não me engano, né? Então, há quanto tempo eles vêm acumulando informação que ela é valiosíssima? Ela é muito importante, porque hoje, né, a gente vive uma moda, todo mundo é psicopata. É a palavra da moda, já teve a época dos borderlines, agora são os psicopatas. Todo mundo cometeu crime... Do TDAH também. Teve a época do TDAH. Cometeu crime é um psicopata. E nem sempre a pessoa que comete crimes, ela é psicopata. Existia aí também, durante muito tempo, né, aquela dúvida. O psicopata, ele é um doente mental? Até que se ficou comprovado que ele não é um doente mental, ele é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade. Até vou deixar o Christian explicar mais isso profundamente, mas o que é esse transtorno de personalidade? A pessoa nasce dessa forma e ela vai morrer dessa forma. Não tem uma cura, correto? Não tem uma cura porque não é uma doença, é uma maneira de ser, de funcionar e de interpretar o mundo. É uma forma própria de ser. Nós temos a tendência, desde o século XVIII, Carla, e isso começou com um pesquisador, aliás, um grande gênio, que é o Esquirol, mas as pesquisas dele criaram algumas correlações que afirmavam que o comportamento criminal, que o ato delitivo era um ato patológico, era um ato doente. Ora, para o século XVIII, depois para o século XIX, isso era aceitável. Nós temos que evoluir cientificamente. Temos que entender novos paradigmas, temos que entender as novas dimensões do comportamento. E esse comportamento ele tem uma base ontofilogenética, uma base ancestral, mas ele tem uma base moderna de consciência social, de consciência cultural social de momento, que é o momento que nós vivemos. Então temos crimes hoje de internet, que obviamente há 100 anos não tínhamos um crime de internet. Exatamente. Então é uma adaptação desse comportamento delitivo. Você hoje tem golpe do Pix. Isso há 10 anos não tinha golpe do Pix. Então os criminosos, as pessoas que decidem cometer crimes, elas também evoluem e acompanham a sociedade. E é aquele grupo que não se adapta a normas morais institucionais, municipais, estaduais e universais. Eles não se adequam a isso, eles não respeitam isso, criando regras próprias. E esse grupo, repito, é importante repetir, obrigatoriamente não é um grupo de psicopatas. São pessoas que cometem o mal, e o mal existe, mas o mal não é uma essência transcendental, não é um ser transcendental do ponto de vista técnico-científico, são falhas morais, uma impotência moral que leva esse indivíduo a cometer atos disfuncionais contra regras sociais, desafiando o sistema, desafiando a justiça, em desrespeito do outro, mas em benefício próprio. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente, como o Christian aqui estava explicando, nem todo mundo é psicopata, né? Quando a gente está lidando com criminosos. Mas aqueles que têm características muito específicas, né? Ele tem falta de empatia, ele não vai assumir que cometeu crimes. Então, assim, tem várias características que são muito importantes. E por que a gente precisa ter essas características? Porque nós temos, gente, hoje ainda uma gama muito grande de crimes que não foram resolvidos. De homicídios, de estupros. E os crimes, eles se correlacionam. Nós estávamos tratando aqui, eu e o Christian, né, de um caso que ficou conhecido em Brasília como o Jack da Bike. Esse homem, ele estuprou mais de 70 mulheres, né? Ele foi condenado por estupro de 60. E ele tinha um modus operandi que era muito particular e muito diferente, né, do restante. Aí, conversando com o Christian, ele falou: Carla, a maneira como esse criminoso agiu é idêntica a um criminoso aqui de Mogi, não é isso? Mogi-mirim. De Mogi-mirim. E até hoje, esses crimes de Mogi-mirim, na região de Mogi-mirim, não foram solucionados. E aí a gente chegou na questão seguinte: por que não temos esse banco de perfil criminal? Porque é onde os estados poderiam se falar. Porque esses criminosos, eles andam, eles não ficam parados. Quando a gente pega o febrônio, e a gente está falando, gente,
do começo do século passado. Esse homem ele cometia crimes, ele se impersonava, né? Ele roubou a identidade de um médico, que era o Dr. Gabina. Ele se passava por ginecologistas e vamos lembrar que naquela época, olha a inteligência do Febrônio. Ele não era um criminoso qualquer, porque a gente até, né, não podemos deixar de entender aquela época. Ele era um homem negro, você imagina ele conseguir fazer tudo isso numa época que era muito difícil. Ele fez o esquema de Ponzi. O que é isso? Ele roubava dinheiro das pessoas, né, e dizia que ia aplicar. Olha o golpe que ele passava. Então ele era estelionatário. Ele roubava a identidade, ele se passava por médico e não era médico. E aí ele começa, né? Ele tinha umas alucinações, ele começou a matar. Ele era também homossexual, ele começou a matar meninos. E ele ainda tatuava, né? Ele fazia umas tatuagens no corpo das pessoas que ele deixava morta ali. Mas ele andou, ele saiu de Minas, ele foi para o Rio de Janeiro, ele passou por São Paulo. Ele foi andando por vários estados, inclusive para fugir da polícia, para despistar as autoridades e poder continuar cometendo crimes. E aí, como a gente falou aqui no começo do programa, a gente está falando de um país enorme, que é o Brasil. Então, quando a gente para pensar nesses crimes que estão sem solução e que podem estar correlacionados com outros crimes. Mas, para isso, a gente precisa ter o banco de perfil criminal, correto? E você fala do Febrônio de forma feliz, Carla, no sentido de é um criminoso que agia no início do século passado, com um padrão comportamental idêntico de outros que cometem crime nesse momento da história. E antes do Febrônio, 100 anos antes dele, tinham outros que cometiam crimes iguais. Então, a importância de ter um mapeamento, ter um banco de dados dessa natureza, é saber que temos padrões comportamentais e que esses indivíduos eles tomam decisão antes, durante e após o crime. E nós não temos isso mapeado. Mas é importante dizer, Carla, que ao longo dessas 2 décadas que eu atuo, eu percebo muitos profissionais excelentes fazendo trabalhos excepcionais no Brasil em termos de pesquisa, como eu vejo a resistência de muitos, principalmente ao falar de avaliação forense. E alguns defendem que não se pode avaliar, por exemplo, dentro do ambiente penitenciário, porque você estaria violando regras humanas, de direitos humanos, e estaria ali tentando cristalizar, tentando rotular uma pessoa. Mas eu penso diferente. Eu penso que a radicalidade, o psicodiagnóstico, rotular, sim, é inadequado e até antiético. Eu acho que a proposta não é essa. A minha proposta, o meu entendimento, o meu convencimento é que devemos entender, através dessa pessoa que comete o crime, o processo decisório dela, o porquê que ela cometeu isso, qual a motivação dela. E não adianta eu ter todos os doutorados do mundo, fazer milhões de cursos, ler 1000 livros, se eu não sentar com essa pessoa e ouvir dela o porquê que ela cometeu aquele ato. Eu tenho que ouvir essa pessoa. Eu chamo isso, Carla, de engenharia reversa. O que é uma engenharia reversa? Nós muitas vezes tentamos analisar o crime, da cena do crime ao ambiente penitenciário. Eu acho que tem que ser o contrário. É nós irmos para o ambiente penitenciário, entender com essas pessoas as suas motivações de forma ética, respeitosa e técnica, cumprindo inclusive o artigo 5º da Lei de Execução Penal, que é individualização da pena. Para mim, individualizar uma pena, eu tenho que entender os mecanismos decisórios e o comportamento histórico dessa pessoa. Eu só vou poder fazer isso entrevistando essa pessoa, avaliando essa pessoa de forma ética, prudente e respeitosa. Porque ele já cometeu, ele está em ambiente penitenciário e esse é o momento, não é para nós esquecermos essas pessoas lá, é para estarmos lá entendendo junto com eles o porquê eles fizeram isso. Sabe por que isso é importante, Carla? Porque a reincidência criminal no Brasil é altíssima, é uma das mais altas do mundo.
Temos vários estudos sobre a reincidência no Brasil, com dados diferentes, mas de maneira geral, se nós juntarmos esses estudos, os números são altos, a reincidência é alta, principalmente em crimes sexuais, por exemplo. Então imagina que esse criminoso sexual que hoje está preso, amanhã ele vai sair e muito provavelmente ele vai voltar a cometer crimes. Não, e como você falou, né, o Christian trouxe um dado importante da penitenciária para o local de crime. Aí a gente pode trazer até o caso do Ted Bundy nos Estados Unidos. Isso aconteceu exatamente dessa forma. Ele já estava preso, mas ele não havia confessado os outros crimes. Nós tínhamos ali muitas vítimas, muitas mulheres que ele havia matado, mas isso só foi possível porque um perfilador ou um criminal profiler fez todo esse trabalho com ele dentro da penitenciária e aí conseguiu, né, fechar aquelas cenas de crime, inclusive para trazer um pouco de alívio para aquelas famílias, né? Porque, no mínimo, a família quer saber o que aconteceu e terminar aquela história, porque é muito duro, né, para uma família não saber quem foi o criminoso, o que aconteceu com aquela pessoa. É muito triste, essas pessoas elas vivem numa prisão perpétua, né? Porque eu sempre digo, né, o Brasil não tem prisão perpétua, né? Tem sim. Para a família da vítima tem prisão perpétua sim, porque eles vivem naquele sofrimento que é infinito, infinito. E quando você não consegue solucionar aquele determinado crime, isso ainda é pior, você não dá uma resposta para a sociedade. Porque lembrando, né, um crime, ele precisa de duas respostas. A primeira para a família da vítima e a segunda para a sociedade, que quer entender o que aconteceu, né? Aonde estamos errando, quem somos nós, não é? E aí, e é interessante porque, voltando nessa questão, né, da importância do perfil criminal, a gente tem um famoso, né? Ele ficou famoso, ele virou o nosso Dexter, né? Ele era quase que o justiceiro, né? Que ficou conhecido como Pedrinho Matador, né? E o que a gente... E ele foi condenado, gente, a 400 anos, né? E ele colocou na cesta dele aí mais de 71 assassinatos. Depois, fazendo uma pesquisa profunda ali, se descobre que ele era mais um mitômano do que um serial killer, correto? E aí, só que qual é o grande problema? Não existia um perfil do Pedrinho, correto? Exato. E isso me lembra, Carla, eu dou aula há muitos anos na área de psicologia criminal e sempre percorrendo o Brasil inteiro, porque o curso para mim também é uma divulgação científica. E se um dos meus alunos daquela época assistir esse programa, vai lembrar que lá no início dos anos 2000, eu já dizia que o Pedrinho, que se intitulava Pedrinho Matador, exagerava no número. Parecia um discurso um pouco delirante, inclusive. Parecia, não estou dizendo que é um diagnóstico que ele seja delirante, mas me lembrava um discurso delirante, quase mitomaníaco. Houve homicídios? Houve. Mas nessa proporção, nesses números que ele relatava, isso eu sempre suspeitei, eu sempre achei estranho pela conectividade do que ele dizia que fez. E hoje, com o falecimento dele, com o assassinato dele, sabemos, começou a se investigar várias situações e se confirmando que pessoas e fatos que ele dava narrativas com início, meio e fim não eram verdadeiras. Então, ele é um caso de um indivíduo que trazia informações a mais, que cumpriu o que deveria no sistema, saiu e foi assassinado. Então imagina, inclusive, a dificuldade de se descobrir quem cometeu isso pelo número de inimigos que ele fez. Não, e essa é uma loucura, né? Porque ele dizia, né, que tinha matado um determinado prefeito e esse prefeito foi morrer há pouco tempo atrás com 72 anos. Ou seja, a própria imprensa compra, né, essas histórias mirabolantes, né? Porque é muito interessante você trazer uma história mirabolante, né? Ela vende, inclusive, mais, né? É interessante essa loucura, mas é verdade. Mas olha a importância da gente ter esse banco, né, para inclusive entender quem são essas pessoas, né? Do que elas são realmente, elas são capazes do quê? Eles são psicopatas, eles são
mitomaníacos, eles são o quê, né? Eles são estriônicos, eles são narcisistas. Quem são essas pessoas? Porque muitas dessas pessoas, como o Christian aqui bem explicou, não são doentes mentais, não têm doença mental. Eles têm vários outros problemas. Aí a gente até pode trazer a história, né, de um americano que ficou bastante famoso, que é o Dahmer, que muito erradamente, né, é colocado como um psicopata. E o Christian também uma vez explicou muito bem que ele é muitas coisas menos um psicopata. Correto, Christian? Exatamente. E você falou, mas quem são? Quais as características desses indivíduos? Não sabemos, eu também não sei. Eu sei a partir das unidades prisionais que eu trabalhei, das pesquisas que eu fiz, dos artigos que eu escrevi, das unidades prisionais dos estados que eu fui consultor e tive acesso a essas informações, a essas avaliações. Então são coisas... Esse trabalho que eu faço, dentro do mar de informações, são pequenas gotas ainda. É necessário mais dados, inclusive, de natureza epidemiológica. Repito, para entendermos, para sabermos quem são, o que causa realmente, tá? Qual é a causa da violência. Isso é muito comum perto de eleição. Você vai ver 300 candidatos, cada um dando a sua justificativa para a causa da violência. E entra governo e sai governo, independente de partido, independente se é federal, estadual, municipal, entra e sai dentro da história e não se resolve. Eu entendo, Carla, que a violência não vai acabar, porque o traço da violência, o componente da violência é intrínseco da natureza humana. Somos uma espécie violenta. No entanto, alguns tipos de crime que têm padrões comportamentais, nós conseguimos evitar, sim. Não fazemos isso porque não sabemos esses padrões no Brasil. Você falava no início, colocou muito bem também, Carla, que o Brasil tem dimensões continentais. E nós temos características específicas em cada região do país. Então, os crimes na região norte são diferentes dos crimes no sudeste e no sul. No Nordeste também. Você vê, por exemplo, as guerras de facções. No Sudeste tem um grupo, no Sul tem outro que predomina, no Norte tem outro, no Nordeste agora, nesse exato momento, o Rio Grande do Norte está sendo atacado. Exatamente. Também em função de facções. E nós não sabemos, por exemplo, dentro dessas facções, nós sabemos o funcionamento, a hierarquia, mas nós não sabemos o perfil de quem age em cada setor. E quem está no comando, por que está no comando. Não, isso é importantíssimo, porque se você não conhece, né, o perfil psicológico daquele determinado criminoso, dificilmente você vai conseguir combatê-lo. Você vai usar a força. Mas na grande maioria das vezes, o que precisamos usar é de estratégia e inteligência. Estou correta? Exatamente. Você falou tudo agora. Esse é um trabalho de inteligência. Não é a inteligência que já existe, é a inteligência de informações do comportamento. E só reforçando mais uma vez, não estamos falando de psicodiagnóstico dessas pessoas. Não. Estamos falando dentro do campo criminológico, do entendimento do processo decisório que levou a pessoa A, B, C e D a cometer crimes A, B, C e D. O momento, o dia, a vítima, a arma, se foi planejado, se não foi, o tipo de ferimento, se é um reincidente, se não é, quais os gatilhos comportamentais que ativaram essa pessoa a agir dessa maneira. Nós temos hoje um boom de feminicídios. Crimes sexuais crescem em progressão geométrica. É verdade. Há estudos, Carlas, que demonstram que nos últimos 10 anos houve 600 mil, mais de meio milhão de crimes sexuais no Brasil. Sendo desses, 75% estupros contra vulneráveis. 75%. Ou seja, que a gente está falando de crianças menores de 12 anos. Isso, o vulnerável é menor de 14 anos, né? Segundo o artigo. São menores, sim. Pelo Instituto, né?
São crianças, inclusive, menores de 12 anos. Sim. E isso é muito triste. Isso acontece dentro da casa dessas crianças. E acontece com o pai, acontece com o padrasto. Eu acabei um estudo amplo agora com estupradores de vulnerável, e a grande maioria desses abusadores são padrastos. Então, olha só um dado importante, são padrastos entre 25 e 40 anos de idade. Então, um dado desse já demonstra, nossa, então, qualquer mulher que se separe, que tem o direito de continuar a sua vida, tem que estar paranoica com um novo relacionamento? Paranoica não, mas atenta ao comportamento, aos sinais que essas crianças trazem. Olha só a importância dos sinais, porque temos a vitimologia também. Crianças que são abusadas, Carla, trazem sinais comportamentais específicos. Sinais esses que aparecem dentro do ambiente escolar, inclusive. E falando em escola, tivemos agora, essa semana, um ataque brutal aqui em São Paulo de um jovem de 13 anos, que cometeu um crime bárbaro. E como ele, outros jovens no Brasil e no mundo cometeram crimes iguais. Temos que estudar isso. Não é só pegar esse rapaz e tirar da sociedade. Temos que entender esse comportamento. Houve aqui, houve no Rio de Janeiro, houve no Espírito Santo, houve em Santa Catarina. Temos que entender. Não importa se são 5, 10 crimes. São 5, 10 crimes dessa natureza hoje. Depois serão 100, 200, 300, com 100, 200 e 300 vítimas e famílias vitimizadas. Porque o que as pessoas precisam entender é que o crime cresce em progressão geométrica. E, infelizmente, o crime, como o Christian explicou aqui, ele vai acontecer sempre. A questão é como estamos nos preparando para combatê-lo, né? É a questão da prevenção. Então, assim, eu acho que a gente já caminhou muito, né? Com a chegada aí do banco de perfil genético. Então, hoje, todos os agressores sexuais, né? Eles têm o seu perfil genético hoje colocado nesse banco, inclusive alguns casos de homicídio também. Ou seja, para que, né, esses criminosos sejam identificados. Isso aconteceu no caso da menina Beatriz Angélica, lá naquela região de Petrolina, aonde a mãe implorava para que o perfil genético do agressor fosse colocado no banco. E ninguém entendia por que esse perfil genético não ia para esse banco. E essa mulher teve que andar, gente, 800 quilômetros a pé, implorando, né, chamando atenção para o problema gravíssimo, né, que ela vivia, ela com a família dela, porque não encontravam quem era o criminoso. Aí, quando ela consegue ali, né, uma audiência com o governador e com o secretário de segurança na época, o governador fala, como não está o perfil não está no banco, né? E ela falava que não, explicava, não estava. O governador fala, então temos que colocar imediatamente. Quando coloca, o que acontece? Deu um match. O criminoso foi encontrado. E aí foi capturado. Agora está indo a júri. Ou seja, olha como é importante. A gente está falando de um banco de perfil genético. O que a gente precisa caminhar é para ter um banco de perfil criminal. Para a gente entender como é que esses criminosos, né? Eles, como o Christian falou, como é que eles pensam, como é que eles vão se organizar. O que foi um fator decisório para ele cometer aquele determinado crime. Porque uma vez conversando com ele, ele me disse uma frase que eu gostei muito. Ele falou, ninguém acorda e fala, hoje eu vou matar alguém. Não é assim, não é? Tem uma sucessão de coisas que vão acontecer. E aquilo vai levar aquela determinada pessoa a cometer aquele determinado crime. Tem um caso que eu até pedi para o Christian aqui contar, que é um divisor de águas também, que são os emasculados ali de Altamira, né? Que é um crime bastante grande, demorou-se bastante tempo, inclusive, para capturar o Chagas, não foi isso? O Chagas agiu por 15 anos. 15 anos, gente, é muito tempo. Os crimes começam em Altamira, no Pará, e vão para São Luís, no Maranhão, onde ele foi preso em 2003. Ou seja, ele caminhou, né? Saiu de um lugar e foi para o outro. Exatamente. É muito triste a história desse crime, porque foram 42 crianças emasculadas
de forma sádica, cruel. A polícia se dedicou muito, trabalhou de forma muito séria, os peritos, o delegado na época, conseguiram prender o Chagas. Houve toda uma equipe ali forense colaborando, entendendo o perfil do Chagas, ali no ano de 2004, na cidade de São Luís. E houve um entendimento naquele momento que todos os crimes de emasculação, tanto em Altamira quanto em São Luís, no Maranhão, eram de uma única pessoa, que era um serial killer, nesse caso, o Chagas. No entanto, Carla, é importante ressaltar que nem todos concordam com essa premissa e com essa argumentação. Há, dentro da justiça desses estados, profissionais que acham que não é só do Chagas, é também do Chagas, mas que outras pessoas, inclusive alguns médicos, teriam cometido esse crime. O meu entendimento, a minha modesta opinião, todos os crimes foram cometidos pelo Chagas. Ele confessa todos os crimes. Em um momento ele confessa tudo isso, depois ele nega, que é o padrão comportamental de criminosos em série. Eles assumem o momento, depois negam tudo. À medida que o tempo da cadeia vai passando e que ele percebe, não vou sair tão cedo daqui, eles começam a negar. Esse é um padrão quase que universal. Então, com ele não foi diferente. Com outros criminosos em série no Brasil também, começa a avançar e dizer que não fizeram. Uns com mais intensidade do que outros. Ele tem essa intensidade maior agora de dizer que não foi ele. Mas o tipo de crime do Chagas é muito parecido, a gente falando em perfilamento criminal, com o Garavito na Colômbia. O Garavito matou quase 200 crianças. E se o Chagas não fosse preso, ele também teria matado muito mais. Mas é importante esse número. Ele atuou por 15 anos e não houve correlação. Depois que a polícia fez um excelente trabalho, conseguiu correlacionar. Então, nós precisamos olhar para o nosso dia a dia, para o nosso sistema de justiça, Carla, e dizer, olha, ok, aqui está funcionando. O que ajudaria a entendermos as etapas comportamentais e decisórias, por exemplo, de estupradores e homicidas? Ajudaria muito. Se você perceber isso associado a drogas, ao tráfico de drogas, a facções, tem uma correlação muito grande, inclusive de criminosos sexuais que usam drogas antes de cometer crimes. Isso está ligado a facções, porque é quem vende a droga. E uma vez eu entrevistando, obviamente não posso dizer o nome, um narcotraficante em uma penitenciária federal, eu ouvi dele. Ele falou assim para mim, doutor, nós não batemos na porta de ninguém para obrigar essa pessoa a usar droga. Nunca fizemos isso. Eles vêm até a gente. E a gente tem que ter esse produto, já que tem uma procura, tem que ter uma oferta. Então isso é verdade. Então entramos num outro paradigma, que é uma questão de saúde pública, que é a dependência química. E essa dependência química favorece a manutenção de facções que são muito bem organizadas. Se nós olharmos aqui para a Cracolândia, em São Paulo, é uma região que eu torço que se resolva, mas é muito difícil resolver essa situação se você não entender os padrões comportamentais, não só do traficante que está ali, mas dos níveis e tipos de usuários que estão ali. Tem toda a modalidade de usuário na Cracolândia. Então, tem aquele que realmente está completamente dominado, inclusive neurologicamente, com uma dependência neurológica, a dependência física pela droga, além da dependência psicológica. Ele não é só um usuário da droga, ele é um dependente dessa droga. Ora, se eu entendo que ele é um dependente, da onde que essa pessoa veio, qual é a história dela, como que ela chega até ali, precisamos entender esses dados. Mesmo os traficantes que atuam ali são de várias regiões do país que estão ali, não só de São Paulo. Da onde vem essa droga? Claro, a inteligência da polícia é muito eficaz e muito responsável em São Paulo. Eles têm essas informações, mas os processos decisórios comportamentais nós não temos. Então, observa que rapidamente a gente liga, Carla, a dependência ao crime sexual, ao crime de homicídio, ao roubo e furto, está tudo interligado.
como isso poderia ajudar as nossas forças policiais, né? Nós estaríamos aí anos-luz se nós tivéssemos esse banco, né, essas informações coletadas. Porque é o que você falou, Christian. Olha a quantidade de informação, só você já, né, reuniu, guardou, está armazenada de forma profissional, porque, né, foi contratado para fazer aquela verificação, né, ou seja, de cessação, né, de periculosidade, ou para fazer uma avaliação. Mas imagina isso tudo nesse banco, como acontece nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, gente, tem isso e funciona muito bem. Você falou uma coisa importante. O meu banco de dados pessoal de pesquisador é um banco de 5.000 sujeitos. Alguns podem pensar, nossa, você fez 5.000 avaliações? Fiz. Então é muito, não é pouco. Né? Porque eu precisei de 15 anos para fazer essas avaliações em ambiente penitenciário. Mas esse número pequeno, de 5.000 frente, uma realidade macro, já me ajudou a entender uma série de comportamentos e os casos que eu atuei me ajudou a solucionar, a colaborar na solução de casos a partir dessa experiência, desse pequeno banco de dados que eu tenho. Então eu imagino que se a gente ampliar essas informações, não só para um grupo restrito de algumas unidades prisionais específicas, de cidades específicas, a gente vai conseguir ter uma leitura maior. Mas aí, Carla, tem uma outra questão importante, que é a vaidade humana. Poucos vão reconhecer que é importante isso porque não entendemos ainda o comportamento criminal. Então, muitas autoridades preferem responder que não precisamos, porque os dados que nós temos está resolvendo, estamos prendendo. Só que, sim, se prende. Mas essas pessoas saem, porque é cláusula pétrea da Constituição brasileira, que essas pessoas vão sair, não podem ficar presas. Então, é uma questão, temos que ter a humildade política, a humildade humana, a humildade científica de dizer não sabemos tudo, não entendemos tudo, precisamos estudar mais. E aí o Brasil não tem cultura científica. Os nossos padrões educacionais são baixos em relação a outros países. Então, tudo está interligado. Precisamos de autoridades, ministros, secretários de Estado, governadores sensíveis e que tenham essa humildade de olhar para um problema de segurança pública e entender que não é somente o trabalho da polícia. A polícia está sobrecarregada, a polícia faz um bom trabalho, a polícia está todo dia nas ruas. Ai de nós sem a polícia no Brasil. Isso seria um mecanismo, um sistema para colaboração para as decisões de segurança pública, porque a segurança pública tomaria decisões a partir de ciência forense. E eles não conseguem estar nas ruas, nas delegacias, nas cenas de crime e ainda fazer um levantamento desse. Então, existem profissionais da psicologia, da psiquiatria, de áreas afins, no Brasil inteiro, muitos cursos, muitas especializações, muita gente boa querendo arregaçar as mangas para trabalhar e não tem espaço. Então temos que pensar também no espaço para que essas pessoas se tornem perfiladoras, não só para resolução de casos, mas para mapear esse comportamento. Imagina que eu comecei a atuar, Carla, no ano 2000. Eu imagino que se do ano 2000 para cá, pelo menos algumas capitais tivessem feito isso, os dados que a gente teria já seriam robustos. Talvez a gente tivesse uma outra resposta em outro tipo de enfrentamento para a violência. Temos vários tipos de violência. Tem a violência que é o feminicídio. Um casal briga dentro de casa em 4 paredes. Como é que se previne isso? Do jovem que entra na escola e mata com arma de fogo, com faca. Da mulher que sai cedo para trabalhar às 6 horas da manhã e é estuprada. Dessa mulher que deixa um filho em casa e o padrasto estupra. Violência contra o idoso, violência contra a mulher, violência contra todos os gêneros, contra todas as pessoas. É muita violência, são características específicas, são cenários diferentes, são cenas diferentes. A própria questão das drogas. Então, a gente começa a falar de violência, de conexão de comportamento criminoso, e a gente se perde, inclusive, mesmo os pesquisadores nessa área, se perdem
dentro dos números, dentro dos dados. Por quê? São dados que não são comportamentais, são dados de idade, onde nasceu, a família que veio, o tipo de crime, o tipo de resposta, são dados muito importantes. Como eu falei, inclusive, eu elogio o Anuário de Segurança Pública Brasileiro, tem um anual, um anuário, que traz dados muito relevantes e muito importantes. Se a gente consegue fazer algo semelhante no campo comportamental, todas as secretarias de segurança e da administração penitenciária e até da educação de todo o Brasil fornecendo dados e tendo protocolos específicos, teremos mais robustez científica para sentar e entender quais fenômenos comportamentais estão por trás de cada ato infracional no Brasil. Só para as pessoas terem uma ideia, né? Eu um dia estava conversando com o Christian, eu tive acesso a algumas informações, inclusive ligadas a estupro, né? Que o número, né, o índice que é muito alto de estupros, por incrível que pareça, é na manhãzinha, entre 5 e 6 horas da manhã. Aí eu falei, nossa, mas que estranho, 5 e 6 horas da manhã, porque né, no nosso inconsciente, a gente acha que vai acontecer à noite, né? Lógico que também tem estupros à noite, mas o grande número está, né, nesse horário, que vamos dizer que é no amanhecer do dia. E eu me lembro que o Christian me falou, e tem um porquê. Porque é o pico de testosterona do homem, que acontece nesse determinado horário. Então, olha como essas informações todas são importantes, né? E elas precisam ser coletadas e elas precisam ser estudadas e analisadas. Porque, Christian, a gente vai ter aí daqui a pouco, né, um maníaco do parque sendo libertado. Quem não sabe, o maníaco do parque matou várias mulheres de forma muito cruel. Não só matava, como abusava dos seus corpos mortos, né? Ele fazia necrofilia, inclusive. A gente tem aí Eugênio Spikevitz. Vamos relembrar aí o médico pedófilo, que também está para ser solto. Aí eu te pergunto, essas pessoas têm condição de voltar para o convívio social? Eu acho muito difícil que eles não venham a cometer crimes novamente. Porque quando a gente fala, né, de um predador sexual infantil, é lógico que na penitenciária ele vai ter um bom comportamento. Lá não tem criança. Então ele deve ser um santo ali dentro, né? Praticamente deve ser uma pessoa muito agradável. Quando a gente fala, né, de um criminoso sexual, se ele ataca mulheres, ele não convive numa penitenciária com mulheres. Ele vai conviver com outros presos homens. Então, ele não tem ali aquilo que é o gatilho para ele. Estou errada, Christian? Não, tá certíssima. Essa questão da testosterona, você bem lembrou, uma das linhas de estudo apontam esse pico elevado de testosterona no início da manhã. É uma das explicações para esse tipo de crime no início da manhã, final da madrugada, início da manhã. Para você ver, um dado solto no universo já ajuda. Então imagina se a gente tem um conjunto de dados mais robustos para entender tudo isso. E aí até fazer uma política pública, só desculpa te cortar, né? Qual é o horário que a polícia precisa atuar nesse crime, né? Desculpa, eu cortei seu pensamento. Não tem problema algum. E você falava também, Carla, essas pessoas, criminosos em série, inclusive de casos de repercussão, elas vão sair. Elas vão cumprir a sua pena e vão sair. Elas têm condições? Não sabemos, porque não há estudos. Não há um acompanhamento do egresso. Sabemos que muitos voltam a cometer crimes. Esses, especificamente, criminosos em série, voltam, não temos dados. Então, a gente tem que ter, repito, a palavra importante aqui se chama humildade. A humildade de entender que não temos todas as respostas, eu também não tenho, e precisamos nos debruçar e colher dados. Não é de forma antiética, desrespeitosa, violando algum direito dessas pessoas, em hipótese alguma. Eu atuei
por quase 2 décadas em ambiente penitenciário e nunca desrespeitei uma pessoa que estava encarcerada, um interno, seja ele do gênero masculino ou feminino. Sempre foram tratados com toda dignidade, porque ali eles estão cumprindo, já foram julgados. Então, o papel do profissional da saúde, o psicólogo, o psiquiatra, é um outro papel que não é o papel do juiz, que não é o papel da polícia, que não é o papel do carcereiro. O nosso papel ali é outro. E mesmo dentro das atividades que nós chamamos no ambiente penitenciário, são poucos colegas psicólogos que atuam em ambiente penitenciário. Às vezes 1, 2 psicólogos, no máximo 3, para 2, 3, 4 mil presos. Ou seja, tem um déficit enorme. Não tem como fazer atendimento, fazer exames criminológicos, fazer um exame de entendimento, de perfilamento. Então, faltam profissionais também. Tem muita gente boa que quer atuar, muitos só conseguem entrar nesse ambiente através de concursos, mas por que não podemos fazer convênios com universidades? Nós temos aqui pessoas excepcionais na PUC, na Unifesp, na USP, na Unicamp, em outras universidades aqui de São Paulo, com gente muito boa na área forense, por exemplo, que podem compartilhar professores, estudantes que querem atuar, que querem espaço para atuar nessa área, que podem ajudar no tipo de avaliação como essa. Muita coisa dá para fazer, não só em São Paulo, no Brasil inteiro, Carla, mas precisa, repito, humildade para dizer, não consigo. E na hora que eu consigo dizer, não sabemos tudo, o que podemos fazer? Aí que entram as estratégias para esse tipo de entendimento do comportamento criminal. Não, sim, e que fique claro aqui, né, quando a gente, vamos voltar aqui, né, dos criminosos seriais sexuais, a gente também vale a pena a gente lembrar, né, do João de Deus, do Roger Abdulmanci. Olha só, se nós já tivéssemos, né, todo esse trabalho, de certa forma, organizado, quantas vítimas teriam sido poupadas? Porque esses homens ficaram anos cometendo crimes. As vítimas, elas eram ignoradas, invisibilizadas, desacreditadas, porque elas eram descredibilizadas. É muito difícil para a vítima viver aquilo tudo. Tem a revitimização. Ou seja, e você não faz, né, um bom uso desse trabalho todo. É um absurdo. E é como a gente acabou de falar, olha o que está acontecendo, que acabou de acontecer essa semana numa escola, né, na Vila Sônia, aqui em São Paulo. Um menino de 13 anos, com sangue nos olhos, querendo matar professores e colegas. E sabe, e fiquem pasma, esse menino ainda noticiou o crime dentro da plataforma Discord, noticiou o crime no Twitter, só que, olha, a gente está a anos, sabe, luz de distância de tudo isso. A gente precisa trabalhar com os profissionais dessa área de psicologia forense até para se preparar, né? Porque depois não adianta dizer, não, mas veja só, a escola fez um boletim de ocorrência do que o menino estava falando, né? Ou acho que ele estava mostrando umas imagens, portando armas. Mas você imagina se a polícia vai verificar todas as pessoas que têm imagens portando arma? Ela não vai fazer outra coisa. Você precisa ter esse tipo de profissional, acho que até também antecedendo a polícia. Porque rapidamente ele poderia ser acionado, não é isso? E até, olha, a escola está precisando de um perfilador aqui, de um criminal profile. Esse menino, ele é um potencial perigo para a escola? Ele é um potencial perigo para os colegas? O que precisa ser feito? Precisa ser chamado a família, o pai e a mãe? Porque, assim, a polícia, ela é o último ato. A gente precisa trabalhar com a prevenção. Olha como é importante o trabalho, todo esse trabalho de psicologia forense. Porque se nós tivéssemos, né, imagina, vamos pegar aqui você, Christian.
Digamos que você tivesse sido acionado, né, por essa determinada escola que traria esse determinado problema, esse dilema. Temos aqui esse adolescente muito jovem com essas determinadas características. Você é um profissional habilitado e capacitado para saber se esse menino vai ser um problema ou não. Muito mais até do que um policial. Me corrija se eu estiver errada. Porque o policial ele vai procurar por armas, ele vai procurar para saber se o menino tem alguma conexão criminosa. Mas pensar em crime ainda não é crime, correto? Exato. Isso é muito delicado. Isso gera muita discussão. Muitos são a favor de fazer esse tipo de avaliação, muitos são contra também. E são argumentos poderosos dos dois lados. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que esses professores podem ser treinados não para fazer psicodiagnóstico, mas para identificar sinais. Inclusive, crianças vítimas de abuso sexual, os primeiros sinais aparecem no ambiente escolar. Então, os professores têm que estar atentos à mudança de comportamento, tipo de comportamentos agressivos, tipos de comportamentos impulsivos, o que está acontecendo em casa, o que está acontecendo com essa criança, o que aquele comportamento quer revelar. Às vezes, um comportamento agressivo é um pedido de ajuda. Então, esse garoto de 13 anos deu todos os sinais, inclusive, numa escola anterior havia um BO contra ele. Então, todo o cenário estava montado. De alguma maneira, não estou dizendo de forma intencional, mas foi negligenciado esses sinais, foi negligenciado essas informações comportamentais que esse garoto, esse adolescente emitiu. E ele avisou o que ele ia fazer, ele avisou antes de ir para a escola o que ele iria fazer. Então tinham outras pessoas sabendo e algumas até incentivando, né? Vai lá, dando like no tipo de informação que ele estava dando. Não sei se eles imaginaram que era uma brincadeira, que era mentira, que ele não faria isso realmente. Não importa, porque esse caso foi real. Em outros casos foram reais. Em futuros casos também serão reais. E esses sinais comportamentais, a gente tem que intervir, repito, Carla, para entender o que está acontecendo. De todos esses jovens, adolescentes que cometeram crime em ambiente escolar no Brasil, o que assemelha? Quais foram os motivadores? Qual foi o histórico? Quais os sinais? Onde tudo começou. Exatamente. Não temos esses dados. Porque esses dados têm que fazer parte tanto da inteligência de uma Secretaria de Segurança, como da inteligência de uma Secretaria de Educação. Nossa, mas uma Secretaria de Educação tem que ter um núcleo para avaliar isso? Tem. Por quê? Temos bullying, temos droga, temos violência e temos crimes sexuais em ambiente escolar. Temos que estar atentos. Lembrando, Carla, me perdoa te interromper só para concluir esse raciocínio. Não, só para te colocar mais um dado aí, ainda temos a questão da agressão contra os professores. Exato. Isso é muito sério também. E só para concluir esse raciocínio, a escola é reflexo da sociedade. A escola não é um ambiente A e a sociedade um ambiente B. A escola é reflexo disso. Então, os sinais comportamentais que essas crianças e adolescentes emitem no ambiente escolar são os sinais que estão emitindo em casa, em outro ambiente, ou reproduzindo ou projetando isso. Então, temos que entender para prevenir. Imagina que a gente faça um banco de dados com 100% das 200 milhões de pessoas no Brasil. Vamos parar o crime? Não. Mas vamos diminuir muito a reincidência criminal, níveis de violência e entender sinais para intervir antes que tragédias aconteçam. Então, aí fica aí o nosso recado. Precisamos, assim, urgentemente desse banco de perfil criminal, inclusive para ajudar a sociedade, ajudar os nossos jovens, né? Ajudar as escolas, né? Porque o que se viveu essa semana foi muito triste. Fica aqui, né, o nosso grande pesar a essa professora Elizabeth, de 71 anos, que dedicou a vida inteira para educar e morreu ali de forma muito triste. Parabéns para outra professora que foi de uma coragem ímpar, né, para desarmar aquele menino, né? Mas a gente precisa entender o que está acontecendo, porque isso vai
né? A questão é que isso tem um potencial de crescer de forma geométrica. E aí, o que a gente vê nos Estados Unidos hoje, infelizmente, a gente tem um ataque por dia em escolas nos Estados Unidos. Ou seja, precisamos fazer alguma coisa. Atitudes precisam ser tomadas, né? E a gente realmente precisa de um trabalho para entender o que se passa na cabeça dessas pessoas, sabe? Estudar isso até para que a gente possa melhorar, inclusive, o trabalho da nossa polícia. Porque nós temos ali um número também que é limitado de pessoas. Não é eu preciso de mais 10, vai aparecer 10, mais 50 aparece 50. Não é assim, né? É isso que a sociedade precisa entender. Então eu vou agradecer aqui ao nosso amigo Christian. Vamos chamar ele muitas outras vezes, porque é uma área que nos interessa muito aqui, né? Inclusive, eu sempre digo que passar informação é ajudar também, né? A gente ajuda com informação. Christian, muito obrigada. Eu que agradeço, e que esse trabalho, não apenas o meu, mas de outros profissionais da área forense no Brasil, que essas pessoas sejam ouvidas, porque elas têm muito para colaborar e seu trabalho pode fazer a diferença no final. Exatamente. E foi muito bom estar com vocês no programa de hoje. A gente espera vocês na próxima semana no A Prova de Bala. A Prova de Bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.